Antes que a história comece, já siga o canal e comente o que você quer ouvir na próxima história. Bons sonhos. O despertar não vinha com a melodia de um galo distante ou o cheiro do café fresco. Era um sobressalto visceral, um arrepio gélido que percorria a espinha antes mesmo que a consciência se instalasse por completo. Seus olhos se abriam para uma escuridão quase absoluta, uma manta úmida e sufocante que o envolvia. Não o breu gentil da noite, mas a cegueira densa e opressora do interior da trincheira. O ar pesado e fétido era um coquetel nauseabundo de terra molhada, mofo antigo, suor rançoso e, mais pungente que tudo, o odor metálico e adocicado de decomposição, uma mistura de carne, fezes e sangue seco que parecia ter se entranhado nas próprias paredes de lama e areia. Cada inalação era uma agressão aos pulmões, um lembrete cruel de onde você estava. Mas o que realmente o arrancava do sono fragmentado, o que fazia seu coração disparar como um tambor em seu peito, não era o frio que roía os ossos nem o fedor. Era o movimento, um arranhar leve, mas distinto, vindo de muito perto. Primeiro, uma coceira sutil, depois um formigamento, e então o peso inconfundível. Você sentia. Sentia as pequenas patas, a cauda fina e gelada roçando a pele, o corpo morno e peludo se movendo sobre você. Um rato. Mais uma vez. Eles eram os verdadeiros senhores da trincheira, os inquilinos perpétuos daquela miséria. Eles corriam por todos os lados na lama, sobre os corpos adormecidos e, invariavelmente, sobre você. Era a saudação da madrugada, a confirmação de que a noite não havia sido um refúgio, mas uma extensão do inferno. Seu corpo reagia com um espasmo, um salto instintivo que tentava afastar o intruso. Mas não havia espaço. Encolhido no canto úmido da trincheira, entre a parede de sacos de areia e o corpo de um companheiro que roncava pesadamente ao seu lado, você estava preso. A palha suja e as mantas de lã, que deveriam oferecer algum consolo, eram também o lar de milhares desses parasitas. Você ouvia o sussurro constante deles, um farfalhar apressado, um chiado agudo que parecia rir de sua impotência. Seus dentes afiados e incessantes roíam a madeira dos escoramentos, os restos de comida e até mesmo os cadarços das botas deixadas descuidadamente. Você podia senti-los mesmo que não os visse. Suas mordidas, pequenas e discretas, eram uma ocorrência comum, um lembrete constante de que você era apenas mais um pedaço de carne em seu território. A coceira, então, começava. Uma praga invisível que subia pelos tornozelos, pelos pulsos, pelo pescoço, encontrando abrigo nas costuras da sua farda pesada, impregnada de lama e suor. Você sabia que não eram apenas os ratos, eram os piolhos, as pulgas, uma legião de pequenos demônios que faziam de seu corpo seu lar. Você coçava, com unhas já sujas de lama e sangue, buscando um alívio que nunca vinha por completo. Era um tique nervoso, um ritual diário de esfrega-esfrega, enquanto a mente, ainda grogue de sono, tentava se agarrar à pouca sanidade que restava. O frio, esse era outro mestre da madrugada. Um frio úmido e penetrante que parecia se infiltrar nos ossos, vindo da lama que o envolvia por todos os lados. Seus pés, úmidos e dormentes dentro das botas pesadas, pareciam blocos de gelo. A umidade da trincheira, que nunca secava, transformava o ar em uma névoa gélida que grudava na pele, nos cabelos, nos uniformes. O corpo tremia, não apenas pela presença dos ratos, mas por uma combinação de exaustão, inanição e a umidade glacial que era a sua cama e o seu lençol. Não havia como escapar. A trincheira era uma armadilha de gelo,
e umidade. A luz do dia, quando finalmente começava a se esgueirar pelas frestas superiores da trincheira, trazia consigo uma visão que confirmava o horror da escuridão. Os ratos, gordos e ágeis, corriam por sobre os sacos de areia, por entre os corpos adormecidos ou imóveis de seus camaradas. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma inteligência sinistra, e a imagem deles se banqueteando nos restos de comida, ou, pior, nos corpos dos mortos que jaziam sem sepultura adequada, era um fantasma que assombrava cada despertar. Você tentava fechar os olhos novamente, buscando um refúgio, mas a imagem, o cheiro, a sensação já estavam ali, grudados em sua mente. O despertar era uma tortura silenciosa, uma introdução brutal ao dia que se anunciava. A presença dos ratos no seu peito, o frio que congelava a alma, o cheiro de morte e sujeira, tudo isso se fundia em uma sinfonia de miséria que dizia: bem-vindo de volta ao inferno. Você respirava fundo, e o ar que entrava em seus pulmões carregava o gosto amargo da pólvora e do desespero. Era o bom dia que as trincheiras lhe davam, um lembrete visceral de que você não duraria um dia ali, se a madrugada já começava com um inimigo invisível e repugnante em seu próprio corpo. E assim, você se preparava para a batalha, não contra o inimigo lá fora, mas contra a própria trincheira, que o engolia lentamente, começando pela manhã, com os ratos em seu peito. Não havia chão firme nas trincheiras, havia apenas a lama, uma substância espessa, viscosa e onipresente, que era a verdadeira essência daquele inferno. Ela era a sua cama, o seu tapete, a sua parede e até mesmo, por vezes, a sua mortalha. Seus olhos se abriam para o cinza opaco do dia que mal clareava, mas a primeira sensação que o invadia, antes mesmo de pensar, era a do toque úmido, gelado e grudento da lama. Ela se infiltrava pelas suas roupas pesadas, grudava em suas botas enlameadas, e o cheiro, o cheiro dela, era um aroma denso de terra údre, umidade ancestral e um fedor indescritível que parecia carregar o peso de 1000 mortes. Era impossível escapar. A lama era a trincheira, e a trincheira era a lama. Seus dedos, já inchados e arroxeados pelo frio e pela umidade constante, subiam instintivamente para as unhas. Sob elas, escura e persistente, estava a lama. Ela não era superficial. Ela havia se entranhado, se alojado sob a queratina, uma presença constante que resistia a qualquer tentativa de limpeza. Não havia água limpa, nem sabão. A pouca água que se conseguia era para beber, racionada e turva. E as mãos eram usadas para tudo: para comer o pão duro, para manusear a arma, para cavar, para empurrar os corpos para o lado. A lama entrava pelas unhas, sim, mas também pelos cortes e arranhões, pelos poros da pele, tornando-se parte de você, uma marca indelével da sua condição. A cada movimento, a lama gemia sob seus pés. Um som pastoso, de sucção, que acompanhava cada passo pela trincheira estreita e escorregadia. Você tentava se equilibrar, mas era uma batalha perdida. Seus joelhos, já doloridos, dobravam-se, e as mãos se apoiavam nas paredes da trincheira, escorregando na argila úmida. O corpo inteiro estava impregnado, pesado pelo excesso de barro grudado. Sua farda, antes verde-oliva, agora era uma massa marrom escura, endurecida pela sujeira seca e molhada. O peso da lama nas suas botas era como um fardo extra, tornando cada passo um esforço hercúleo, cada movimento uma luta contra a inércia. E junto com a lama que entrava pelas unhas, vinham as lembranças. Não as lembranças boas, dos dias de sol e riso. Eram as lembranças da última chuva,
que transformou a trincheira em um rio de esgoto, arrastando tudo em seu caminho: sacos de areia desfeitos, munição e corpos. Ah, os corpos! Os corpos de companheiros que na noite anterior tinham sido engolidos pela lama, seus gritos abafados enquanto afundavam lentamente na vala, as mãos estendidas em desespero, os olhos suplicando por uma ajuda que não podia vir. Você se lembrava do cheiro da lama misturado ao cheiro da morte, do pânico, da impotência. A lama não era apenas sujeira, era um túmulo, um predador silencioso que aguardava sua presa. Você via os rostos dos seus companheiros pálidos e marcados pela mesma sujeira, os olhos vazios, fixos em um ponto distante. Eles eram tão sujos quanto você, tão impregnados pela lama que pareciam emergir dela como fantasmas da terra. A cada tossida você sentia o cheiro da lama, quase um sabor, na parte de trás da garganta, misturado ao cheiro de tabaco e pólvora. Ela era um inimigo silencioso e implacável, que não disparava balas, mas que corroía a alma e o corpo lentamente, deixando-o doente, fraco, exaurido. O frio da lama, por sua vez, era uma tortura constante. Ela roubava o calor do seu corpo, mesmo sob a mais pesada das mantas. Seus pés estavam constantemente molhados, suas meias, se você tivesse a sorte de ter alguma, eram encharcadas e rígidas. As feridas, mesmo as menores, não cicatrizavam, infectadas pela sujeira onipresente. A lama era um veneno lento, uma sentença de morte disfarçada em sujeira, que causava febres, gangrenas e o temido pé de trincheira, uma condição grotesca que transformava os membros em carne podre e inchada, um prenúncio de amputação e de um fim terrível. Você tentava se mover, esticar as pernas, mas a lama grudava, prendia, como se a própria terra não quisesse que você escapasse. E enquanto você lutava para se libertar, a mente voltava para as lembranças dos que não conseguiram, os gritos abafados, as mãos que afundavam, a promessa silenciosa de que um dia você também poderia ser apenas mais um corpo a ser engolido por aquela lama fria e indiferente. A lama entrava pelas unhas, sim, mas entrava também pelas lembranças, corroendo a sanidade, lembrando-o de que você não duraria um dia nas trincheiras, pois o próprio chão em que você pisava era um túmulo esperando para te engolir, tijolo por tijolo, até as últimas e frias lembranças. O anúncio da refeição da manhã não vinha com o tilintar de talheres ou o burburinho de vozes animadas. Era um grunhido abafado, um movimento lento e resignado de um companheiro que se arrastava pela lama, carregando um balde metálico que tilintava com um som gélido. Seus olhos se abriam para a escuridão persistente da trincheira, onde a luz do amanhecer lutava para penetrar. O ar, já pesado com o cheiro de mofo, suor e excrementos, ganhava agora uma nota ainda mais pungente: o aroma metálico e acre da pólvora. Era um cheiro que grudava nas narinas, na língua, na própria alma. Ele se misturava ao cheiro da ração que seria servida, um lembrete cruel de que mesmo a comida, a fonte da vida, estava impregnada da essência da morte. Não havia mesa, nem cadeiras. Você sentava na lama ou sobre um saco de areia úmido, os músculos protestando a cada movimento. A caneca, um pedaço de lata amassado ou a própria palma da mão era estendida para receber a porção. Não era café, nem chá. Era uma água escura, quase negra, morna na melhor das hipóteses, mas geralmente fria, com um gosto amargo e terroso que mal lembrava algo potável. Ela vinha misturada com um sedimento fino que parecia ser café, mas que trazia consigo o sabor de sujeira e de metal enferrujado. Era um líquido que prometia aquecer, mas que apenas umedecia a boca,
deixando um gosto residual de fumaça e exaustão. E a comida? A comida não era pão fresco, nem uma tigela fumegante de mingau. Era uma bolacha, dura, cinza, quase petrificada, tão insípida quanto a própria lama que o rodeava. Ela era um bloco compacto de farinha e água, feita para durar meses, para resistir à umidade e aos ratos, mas não para oferecer prazer ou nutrição. Você tentava morder, e os dentes doíam com o esforço. Era preciso umedecê-la na água escura, transformando-a em uma pasta fria e sem sabor que descia pela garganta com dificuldade. O cheiro de pólvora, onipresente, parecia aderir a cada migalha, a cada gole, transformando a refeição em um ato de engolir a própria guerra. Seu estômago, que roncava com uma dor surda e constante, aceitava o que vinha, mas sem gratidão. Não era fome de prazer, era fome de sobrevivência. Cada mordida era um ato mecânico, uma tentativa desesperada de introduzir alguma energia em um corpo já exaurido. Você comia em silêncio, os olhos fixos em um ponto invisível no horizonte da trincheira, ouvindo o som distante dos disparos, que eram a trilha sonora constante daquele inferno. O frio da madrugada penetrava na roupa, e o líquido morno, se é que estava morno, oferecia um alívio fugaz que se desvanecia em segundos. Mais um dia, um companheiro murmurava, a voz rouca, sem desviar o olhar do prato vazio. Mais um dia de pão de barro. A piada era velha, tão fria e sem gosto quanto a bolacha. Mas era uma forma de lidar, de expressar a miséria que todos compartilhavam. Você assentia em silêncio, sentindo o gosto metálico da pólvora e do desespero em sua boca. A sujeira nas suas mãos, nas unhas, nas roupas, era parte da refeição. A lama grudava na bolacha, misturava-se à água, tornando a experiência ainda mais repulsiva. Não havia higiene, não havia a promessa de um corpo limpo, de uma refeição pura. Tudo era contaminado, tudo era uma extensão da sujeira e da brutalidade da trincheira. O café da manhã não era um começo de dia, mas uma reafirmação de que você estava preso em um ciclo interminável de privação e horror. Você engolia o último pedaço, raspando o fundo da caneca com a língua, desejando mais, sonhando com a lembrança de pão fresco e um café quente. Mas a realidade se impunha, fria e cinza. O cheiro de pólvora persistia, um lembrete onipresente da violência que o cercava. O café da manhã não era para nutrir, mas para manter o corpo funcionando minimamente, a máquina humana pronta para mais um dia de sacrifício. E você, com o estômago ainda faminto e a alma pesada, entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois até a refeição mais simples era um tormento, uma prova de que a vida ali não era para ser vivida, mas apenas suportada, bocado a bocado, impregnada do cheiro e do gosto da guerra. A trincheira era um universo em si mesma, um labirinto de terra, lama e corpos, onde cada centímetro era disputado, cada movimento, um risco. A necessidade, no entanto, não esperava por tréguas ou por privacidade. A bexiga se enchia com o frio que apertava, com a pouca água que se bebia, e a urgência de aliviar-se era um tormento silencioso. Sair do buraco, do seu canto na trincheira, era uma decisão que podia significar a morte. O inimigo lá fora não perdoava um movimento desavisado. Por isso, você aprendeu. Aprendeu a urinar sem sair do buraco, sem se expor, sem ceder à dignidade humana que a guerra havia roubado. Não havia latrinas, não como você conhecia. Havia apenas as nichos de latrina, buracos rasos cavados na parede da trincheira, ou trincheiras secundárias ainda mais simples,
muitas vezes cheios de água da chuva e de detritos. Mas mesmo esses eram alvos. Um soldado inimigo, com sorte ou com a mira certeira, podia atingir um homem em um momento de vulnerabilidade. O medo de ser pego, de ser humilhado, de ser morto por algo tão trivial quanto uma necessidade fisiológica era real e constante. A vergonha era um luxo que a guerra não permitia. Você se contorcia, buscando uma posição. A farda pesada e molhada, o corpo rígido pelo frio e pela dor, o espaço confinado, tudo tornava o ato um desafio. A escuridão da madrugada ou a pouca luz que filtrava era sua única aliada. O cheiro. Ah, o cheiro. Ele se misturava ao cheiro de mofo, de suor, de terra, criando um aroma pungente de urina antiga e fresca, que impregnava o ar da trincheira, grudando nas paredes de barro e na sua própria roupa. Era um cheiro que denunciava a condição de todos, a ausência de higiene, a degradação constante. "Dá para ir aqui mesmo, cara", um veterano sussurrara uma vez, seus olhos vazios de qualquer pudor, apontando para um canto mais escuro na lama. A lama engole tudo, e ninguém se importa, menos o atirador lá fora. A frase ficara gravada na mente. A lama engolia tudo, sim, os segredos, os medos e a pouca dignidade que restava. Você se agachava ou inclinava o corpo, sentindo o tecido da sua calça úmida roçando a pele, o frio da lama nos joelhos. O líquido quente escorria, aliviando a pressão, mas misturando-se imediatamente à lama fria. O som, um suave sussurro, era abafado pelo zumbido distante dos insetos ou pelo ronco de um companheiro. Você tentava ser rápido, discreto, minimizando qualquer movimento que pudesse atrair atenção indesejada. A urina se misturava ao sangue, ao vômito, às fezes que já cobriam o fundo da trincheira, transformando-a em um rio lento de detritos humanos. A vergonha, no entanto, não desaparecia por completo. Ela se alojara no fundo da alma, uma pequena pontada que lembrava quem você era antes. O homem que teria a privacidade de um banheiro, a dignidade de um momento sozinho. Mas nas trincheiras tudo era compartilhado, a dor, a fome e a vergonha. Não havia refúgio. O cheiro da urina, somado a todos os outros odores, criava uma atmosfera de podridão que era a sua realidade, 24 horas por dia. Você terminava arrumando a roupa, sentindo o tecido úmido e pesado contra a pele, e voltava à sua posição original, quase sem ter se movido. A trincheira havia engolido mais um pedaço de sua dignidade, mais uma lembrança de quem você era. O ato, tão íntimo e pessoal no mundo exterior, tornava-se apenas mais uma evidência da sua desumanização. Você aprendia a urinar sem sair do buraco, sim, mas a um custo que ia muito além da simples higiene. Era um aprendizado da sobrevivência, da humilhação, da perda constante da sua própria essência. E a cada vez que o fazia, você entendia um pouco mais porque não duraria um dia nas trincheiras, pois até a necessidade mais básica era uma prova de fogo que diluía a humanidade e o prendia ainda mais àquele inferno de lama e privação. No limbo cinzento entre a escuridão da madrugada e a luz pálida que mal ousava penetrar as profundezas da trincheira, a rotina era um carrasco implacável, ditada pelo som dos disparos distantes e pelo gotejar constante da umidade. Não havia surpresas, não havia desvios. Até que, em raras e agonizantes ocasiões, uma figura surgia, arrastando-se pela lama com um saco pesado nas costas, um mensageiro. E com ele vinha a esperança, uma promessa fugaz de conexão com o mundo que um dia você conheceu. A expectativa era um veneno lento, porque a maioria de nós
sabia. Uma carta chega, mas não é para você. O mensageiro, um homem tão sujo e exausto quanto nós, com o rosto marcado pelo frio e pelo medo, anunciava sua chegada com um pigarro rouco e um balançar do saco. Cartas! Ele grunhia, a voz arrastada. Imediatamente, um silêncio tenso caía sobre a trincheira. Os olhares se fixavam nele, cada homem com uma esperança mínima, quase pecaminosa, de que talvez, apenas talvez, uma daquelas preciosas folhas de papel fosse para ele. O cheiro de papel seco, misturado ao cheiro onipresente de pólvora e mofo, era um aroma quase celestial ali, uma lembrança do lar. Você se levantava, os músculos rígidos protestando, o coração batendo forte no peito. Sentia o gosto do frio e do medo na boca enquanto se aproximava, em meio à lama e aos corpos, para ver o que o destino havia trazido. O mensageiro começava a chamar os nomes, um por um, a voz monótona ecoando na umidade da trincheira. Soldado Schmidt? Soldado Dubois? Soldado Rossi? A cada nome que não era o seu, um suspiro silencioso de desapontamento corria pelo ar. A esperança minguava, substituída por uma resignação amarga. Você via seus companheiros que recebiam. O rosto do jovem Thomas, que há semanas não via a luz do dia, se iluminava por um breve e fugaz instante. Suas mãos, calejadas e sujas de terra, tremiam ao pegar o papel. Ele se afastava para um canto, tentando encontrar a pouca privacidade que a trincheira oferecia. E seus olhos fixavam-se nas palavras, suas feições mudando de dor para um sorriso triste, de saudade. Você podia sentir o cheiro do papel de fora da carta, o aroma de um mundo limpo e seguro, de carinho, de esperança. A inveja era uma facada silenciosa, mas não era maliciosa. Era apenas a dor de saber que o mundo lá fora continuava, que existiam pessoas que ainda tinham alguém esperando, que ainda tinham lares para onde voltar. A sua carta nunca vinha, ou se vinha, era tão rara que a memória dela já havia se perdido no lodo do esquecimento. Você pensava na sua mãe, no cheiro do pão dela, no calor da sua cozinha, pensava na sua noiva, no seu riso. As lembranças eram um tormento, amplificadas pela visão do pedaço de papel que trazia um fragmento de vida para o inferno. O mensageiro terminava de chamar os nomes, o saco agora mais leve, e voltava a se arrastar pela lama, desaparecendo na escuridão de onde veio. O breve lampejo de esperança se apagava, deixando para trás apenas o cheiro persistente de pólvora e a certeza da sua solidão. Você voltava para o seu canto, o corpo pesado, a alma mais ainda. A sua mão vazia parecia um fardo, um lembrete cruel de que você estava ali, sozinho, abandonado pelo mundo que um dia te amou. A ausência da carta não era apenas a falta de notícias. Era a confirmação de que você estava esquecido, ou que o destino havia te isolado naquele inferno. Era um pedaço do seu passado que se recusava a alcançá-lo, uma ponte cortada para a sanidade. E assim, você entendia um pouco mais porque não duraria um dia nas trincheiras, pois até mesmo a esperança, personificada em um pedaço de papel, era uma tortura que te lembrava do mundo perdido, do qual você estava permanentemente separado. Um mundo onde as cartas ainda chegavam, mas não para você, que estava sendo engolido pelo esquecimento da guerra. Não havia relógios nas trincheiras, mas o amanhecer tinha seu próprio e terrível sinal. Não era o canto dos pássaros, nem o zumbido de uma cidade despertando. Era um som que vinha de muito longe, uma nota baixa e crescente que se transformava em um assobio agudo, vertiginoso, que rasgava o ar com uma velocidade implacável. Você sabia o que era.
Cada fibra do seu ser sabia. Era o som do projétil de artilharia, um lamento metálico que anunciava a morte vinda do céu. E ele rasgava não apenas o céu, mas a sua alma, em pedaços infinitesimais de terror. Seus olhos se abriam para o teto de barro e escoras da trincheira, o coração batendo forte no peito, um tambor descompassado que parecia querer sair. O ar, já pesado com o cheiro de pólvora e suor, tornava-se ainda mais denso com a expectativa da explosão. Você se encolhia, o corpo contraído em uma prece silenciosa, tentando se fazer o menor possível, como se a insignificância pudesse te proteger da fúria que se aproximava. A lama fria e úmida em suas costas era um lembrete constante da sua vulnerabilidade, da sua insignificância diante daquela força destruidora. O assobio aumentava, transformando-se em um rugido, um trovão que engolia todos os outros sons. Você ouvia os gritos abafados dos companheiros, alguns rezando, outros apenas gemendo em desespero. O cheiro de medo, pungente e metálico, enchia suas narinas, vindo de você mesmo e de todos ao redor. Sua mente corria, tentando calcular. Seria longe? Seria perto? Seria em você? A fração de segundos entre o assobio e a explosão era uma eternidade, um limbo de pavor absoluto onde o tempo parecia se esticar, preparando-o para o inevitável. Então, o impacto. Não era apenas um barulho. Era uma pancada brutal, uma onda de choque que sacudia o chão, as paredes da trincheira e cada osso do seu corpo. A terra e os sacos de areia tremiam, desmoronavam, caindo sobre você em uma chuva suja. O ar se enchia de poeira, de fumaça acre, de detritos, pedaços de madeira, metal retorcido e, o que era pior, pedaços de carne. O cheiro de pólvora, agora esmagador, invadia seus pulmões, fazendo-o tossir e engasgar. Os ouvidos zumbiam, cegos para qualquer outro som, que não fosse o eco ensurdecedor da explosão. Você se levantava, cambaleante, sacudindo a terra do corpo, os olhos ardendo com a poeira e o fumo. Olhava ao redor, a visão turva, buscando um rosto familiar, um sinal de vida. O que havia sido um abrigo seguro um segundo antes, agora era um buraco ainda mais fundo, um caos de lama e escombros. O silêncio que se seguia à explosão era mais aterrorizante que o próprio som, um vácuo onde a mente tentava processar a devastação. Mas não havia tempo. Outro assobio já começava no horizonte distante, uma nova promessa de morte vinda do céu. A artilharia era um carrasco invisível, impessoal, que não distinguia entre bravos e covardes, entre feridos e sãos. Ela caía como uma sentença divina, um juízo final que se repetia a cada minuto, a cada hora. Você vivia sob a sombra constante desse som, um presságio que o acompanhava do despertar ao sono fragmentado. Era o som que rasgava o céu e a alma, um lembrete implacável de que sua vida, ali, estava por um fio, a qualquer instante, sujeita à fúria invisível que vinha de cima. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois mesmo o ar que você respirava era rasgado pela promessa constante da morte, e o som, esse som, jamais o abandonaria, nem mesmo em seus sonhos mais profundos. No caos contínuo da trincheira, onde o som dos disparos e o gotejar da umidade eram a melodia constante, havia um silêncio peculiar que era ainda mais aterrorizante que qualquer explosão. Era o silêncio que se instalava quando o vento mudava, quando um aviso, quase inaudível, corria pela trincheira. Gás! Seus olhos se arregalavam no breu úmido e o coração disparava no peito, pois você sabia que naquele inferno
O cheiro de gás era mais rápido que a oração. O primeiro indício não era visível, era olfativo. Um aroma que flutuava no ar, sutil a princípio, como o cheiro de feno recém-cortado ou de flores estranhas, um dulçor quase inocente que contrastava de forma macabra com o perigo iminente. Mas ele rapidamente se transformava, tornava-se picante, irritante, como cloro ou pimenta, invadindo as narinas, a garganta, os pulmões. Era um cheiro que agarrava, que queimava, que sufocava. E junto com ele, a corrida insana. Máscaras! Gás! Gás! O grito ecoava pela trincheira, uma mistura de pânico e urgência. Suas mãos, trêmulas e sujas de lama, voavam para a bolsa de lona presa ao cinto, buscando a máscara de gás que era a sua única esperança de vida. A cada segundo, o cheiro se intensificava, corroendo a garganta, cegando os olhos com um ardor insuportável. Você ouvia o desespero dos companheiros ao seu lado, o som abafado de suas próprias respirações ofegantes, a luta contra o pânico que ameaçava paralisar seus movimentos. A máscara, aquela peça de borracha e metal, com suas lentes de vidro e o filtro fedorento, era sua ponte para a sobrevivência. Você a puxava com força, sentindo o elástico apertar a cabeça, o cheiro de borracha úmida e carvão do filtro invadir suas narinas. O ar que entrava era abafado, metálico, com um gosto estranho, mas era ar. Você via o mundo através das lentes embaçadas, um borrão verde amarelado que transformava a trincheira em um pesadelo ainda mais surreal. Mas a rapidez era tudo. Muitos não eram rápidos o suficiente. Você ouvia os gritos, não os gritos de dor de uma bala, mas o som úmido e gorgolejante da asfixia. O ranger de dentes, o som de corpos caindo na lama, debatendo-se em agonia, enquanto o gás, invisível e impiedoso, queimava seus pulmões por dentro. O cheiro de gás, agora denso e sufocante, misturava-se ao cheiro de vômito e de excrementos que aterrorizavam as vítimas, tornando-as um espetáculo macabro de sofrimento. Você sentia o próprio estômago revirar, não apenas pelo cheiro, mas pelo terror do que estava presenciando. A oração. Não havia tempo para ela, não quando o cheiro do gás era tão implacável, tão imediato. Suas palavras ficavam presas na garganta, sufocadas pelo pânico e pela necessidade de respirar, de sobreviver. Você via os olhos de seus companheiros pelas lentes de suas próprias máscaras, olhos arregalados de horror, refletindo o mesmo medo que você sentia. O gás não fazia distinção. Ele era uma nuvem de morte democrática que levava todos, sem aviso, sem piedade. E quando a nuvem mortal finalmente se dissipava, deixando para trás um rastro de silêncio e um cheiro persistente de morte, o mundo parecia ter parado. Você retirava a máscara com as mãos trêmulas, sentindo o ar frio e limpo, se é que podia ser chamado de limpo, invadir os pulmões, mas a garganta ainda ardia e os olhos lacrimejavam. Ao seu redor, os corpos jaziam na lama, alguns imóveis, outros contorcendo-se em um último e desesperado suspiro. O cheiro de gás, no entanto, permanecia impregnado nas suas roupas, em seus cabelos, em sua memória, um fantasma olfativo que o assombraria por muito tempo. O cheiro de gás era mais rápido que a oração, sim. Ele era a prova da velocidade com que a vida podia ser arrancada, da fragilidade da existência diante de uma arma tão cruel. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois a cada sopro do vento, a cada mudança de cheiro no ar, a morte podia estar ali, invisível e impiedosa, prometendo um fim que nem mesmo a prece mais fervorosa poderia deter.
O inferno das trincheiras tinha seus próprios espetáculos macabros, e alguns eram testemunhados não com o som ensurdecedor da explosão, mas com o silêncio aterrorizante de uma perda súbita. A luz pálida da manhã mal conseguia perfurar a névoa úmida que pairava sobre a terra de ninguém, um véu fantasmagórico que escondia tanto quanto revelava. Você estava ali, ombro a ombro com ele, com Thomas. Thomas, cujo riso rouco você conhecia, cujas piadas amargas eram seu único refúgio, cujo olhar cansado refletia a mesma dor que a sua. E então, você o viu. Viu um amigo sumir em névoa e sangue. Estavam apertados no parapeito da trincheira, tentando espiar o que o inimigo tramava através da névoa. O frio da madrugada penetrava na roupa, e o cheiro de terra molhada e mofo se misturava ao aroma metálico da pólvora. Thomas tossiu, um pigarro seco, e apontou com o dedo sujo de lama para uma mancha escura na distância. Acho que vi um movimento ali, capitão. Ele sussurrou, a voz tensa, seus olhos fixos na névoa densa que pairava sobre a terra de ninguém. A névoa era uma entidade viva que se movia lentamente, revelando e ocultando segredos a cada instante. Ela engolia o mundo, transformando a paisagem familiar em um cenário etéreo, irreal. Você sentia a umidade dela no rosto, no cabelo, e o cheiro de terra e fumaça que ela carregava. Era traiçoeira, uma amiga dos inimigos, que podia esconder um avanço, um franco atirador. E, de repente, o som. Não o estrondo da artilharia, mas um estalo seco, agudo, que parecia vir de muito perto, cortando o ar como um chicote. O corpo de Thomas, tão sólido um instante antes, reagiu com um espasmo violento. Um som abafado, um engasgo, e ele desabou. Não houve grito. Apenas o som mole do seu corpo caindo na lama, um baque seco que ressoou em seus ouvidos. A névoa, como se tivesse vida própria, pareceu se fechar em torno dele, envolvendo-o, engolindo-o em um instante. Você viu o sangue, uma mancha escura e viva que se espalhava rapidamente na lama cinzenta, um contraste cruel que denunciava a vida que se esvaía. O cheiro metálico e adocicado do sangue invadiu suas narinas, misturando-se ao cheiro da terra e do medo que você sentia. Sua mão esticou-se instintivamente, tentando alcançá-lo, mas ele já não estava ali. A névoa o havia levado, arrastando-o para as profundezas do nada. Aquele espaço vazio ao seu lado, onde Thomas estava segundos antes, era um buraco na sua alma, um vácuo que a guerra havia criado. A bala do franco atirador, invisível e impiedosa, havia atravessado a névoa e levado seu amigo em um piscar de olhos, sem aviso, sem chance de despedida. Você ouvia os murmúrios dos outros, a respiração presa na garganta, os olhares fixos no local onde Thomas havia desaparecido. Ninguém ousava se mover, ninguém ousava gritar. O inimigo estava lá fora, invisível, esperando por mais. A dor da perda era abafada pelo medo, pela necessidade primordial de sobreviver. Você sentia o frio da lama em seus joelhos, o peso da arma em suas mãos, e a imagem de Thomas, sumindo na névoa e no sangue, gravada a fogo em sua mente. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido distante das moscas e pelo bater descompassado do seu próprio coração. A névoa se movia, insidiosa, apagando qualquer rastro, qualquer evidência. Era como se Thomas nunca tivesse existido. Você havia visto um amigo sumir em névoa e sangue, e essa imagem seria um fantasma que o assombraria por muito tempo, um lembrete cruel da fragilidade da vida nas trincheiras. E assim, você entendia por que não duraria um dia ali, pois a cada segundo, a cada sopro de vento,
A morte podia vir, invisível e silenciosa, levando consigo não apenas a vida, mas a própria memória dos que ousavam ser seus amigos no inferno da guerra. A dor nas trincheiras era um concerto constante, uma sinfonia dissonante de gemidos, gritos abafados e o ranger de dentes. Mas havia uma dor que se destacava, uma dor que não vinha de um projétil ou de um estilhaço, mas da impotência brutal. Era a dor de ver um companheiro caído, com a vida se esvaindo, e a certeza gelada de que o alívio não viria. Não quando a única esperança, o médico, apenas lançava um olhar rápido, o rosto pálido e os olhos vazios, e, em um sussurro que era quase um lamento, dizia: "Não dá." E então, com uma resignação que doía mais que qualquer ferida, ele passava adiante. O cheiro do sangue metálico e doce misturava-se ao odor pungente de pus, de fezes e do éter que o próprio médico carregava, um aroma de morte e desespero que impregnava a pequena e improvisada estação de primeiros socorros. Um buraco ligeiramente maior na lama, quase tão sujo quanto a trincheira principal. Você rastejava com o corpo ferido do seu companheiro, o jovem Arthur, cuja perna estava um emaranhado de carne dilacerada e osso exposto. Os gemidos de Arthur eram fracos, quase inaudíveis, mas a dor em seus olhos era um grito que rasgava a alma. O médico, um homem exausto com a farda suja de sangue e lama, seus óculos sujos escorregando pelo nariz, estava ajoelhado ao lado de outro corpo, um soldado com o intestino exposto. Suas mãos, antes firmes, tremiam visivelmente. Ele não tinha tempo nem recursos. Um olhar rápido, uma avaliação quase instantânea, que era mais uma sentença do que um diagnóstico. Ele se virou para você, seus olhos encontrando os seus, e o vazio neles era um espelho da sua própria impotência. "Doutor, a perna dele, por favor!" você implorou, a voz rouca, apontando para Arthur. O médico mal o olhou. Seus olhos passaram por Arthur, pela ferida aberta, e em seguida desviaram-se. Um suspiro pesado escapou de seus lábios rachados. "Não dá!" ele murmurou, a voz quase inaudível, já se arrastando para o próximo corpo, para o próximo desespero. Não havia mais nada a ser feito. A frase "não dá" era um epitáfio, uma condenação. Significava que o corpo estava muito comprometido, que os recursos eram escassos demais, que a vida ali não tinha valor suficiente para o esforço da salvação. Significava que Arthur estava fadado a morrer ali, na lama e na dor, sozinho, sem a promessa de um fim rápido ou de um alívio. O cheiro de sangue de Arthur se intensificava, misturando-se ao cheiro de urina e de fezes que emanava do seu corpo, já entregue ao destino. Você sentava ao lado dele, sentindo o frio da lama, o peso da arma em suas mãos e o desespero crescendo em seu peito. Arthur tossiu, um som gorgolejante que trazia consigo o gosto do sangue e da morte. Seus olhos se fixaram nos seus por um instante, um olhar de incompreensão e de súplica, e então um leve tremor percorreu seu corpo. Os músculos relaxaram, a respiração cessou. O cheiro da morte começou a se instalar, substituindo o cheiro da dor. O médico já estava longe, uma silhueta distante, movendo-se de um corpo para outro, proferindo suas sentenças de "não dá". Não havia tempo para luto, não havia tempo para lágrimas. A morte era uma rotina, uma parte intrínseca da paisagem. A imagem do médico passando adiante, a resignação em seus olhos, era um lembrete cruel de que, naquele inferno, a compaixão era um luxo e a vida um recurso descartável. Você ficava ali, ao lado do corpo sem vida de Arthur, sentindo o frio da madrugada
o cheiro da pólvora e do sangue. O médico dizia não dá e passava adiante, e com isso ele não apenas selava o destino de um homem, mas também roubava um pedaço da sua própria alma, da sua própria humanidade. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois até mesmo a esperança de um alívio, de uma cura, era um luxo negado, substituído pela fria indiferença de uma guerra que não se importava com as vidas, que esmagava e descartava, sem olhar para trás. Na trincheira, a escuridão da madrugada podia fechar os olhos, mas nunca selar os ouvidos. O silêncio, essa dádiva rara do mundo exterior, era um conceito estranho ali. Havia o rugido distante da artilharia, um trovão contínuo que fazia o chão tremer. Havia o estalo agudo dos fuzis inimigos, o zumbido assustador das balas cortando o ar, o grito súbito de um companheiro atingido. E havia, sempre, o som inconfundível do desespero humano. Você podia fechar os olhos, podia tentar se encolher no buraco lamacento que era seu leito, mas sabia com uma certeza aterrorizante que o barulho não parava nem quando você fechava os olhos. O cheiro de pólvora queimada, metálico e acre, era o primeiro a invadir as narinas. Um lembrete constante da violência que o cercava. Ele se misturava ao cheiro de suor, de sangue seco, de mofo e de terra molhada, criando um coquetel olfativo que era a essência da guerra. Você sentia o frio da madrugada infiltrar-se em seus ossos, enquanto o corpo tremia, não apenas pela temperatura, mas pela tensão constante, pela adrenalina que nunca cessava. Você tentava invocar a imagem da sua casa, da sua família, do cheiro de pão fresco e do riso das crianças. Mas a mente era invadida pelos sons. O bum-bum-bum da artilharia, um ritmo infernal que parecia pulsar dentro da sua própria cabeça. O craque de um tiro de franco-atirador, tão perto que você jurava sentir o vento da bala passando. Os gemidos dos feridos que jaziam nos buracos pedindo água ou simplesmente chamando por suas mães em uma melodia gutural que cortava a alma. O cheiro de doença, de gangrena, de morte iminente misturava-se ao som, criando uma experiência sensorial avassaladora. Tente dormir, meu filho. A voz do sargento, rouca e cansada, vinha de algum lugar na escuridão. Precisa de forças para amanhã. Mas como dormir? Como encontrar o refúgio do sono quando o próprio ar vibrava com a fúria da guerra? Cada som era uma ameaça, um aviso, um lembrete constante da sua fragilidade. O ranger dos sacos de areia que cediam, o gotejar incessante da água suja, o farfalhar apressado dos ratos correndo na palha, tudo se misturava em uma sinfonia de terror que não permitia descanso. Você pressionava as palmas das mãos contra os ouvidos, tentando abafar, tentando criar um pouco de silêncio, mas era inútil. O barulho não vinha apenas de fora, ele vinha de dentro, do zumbido persistente nos seus ouvidos, do eco das explosões passadas que ainda reverberavam na sua cabeça, do grito silencioso do seu próprio medo. O cheiro da pólvora parecia se entranhar nos seus pensamentos, no seu sangue. Os pesadelos eram uma extensão da realidade. Você fechava os olhos e o barulho se intensificava. As explosões se tornavam mais vívidas, os gritos mais nítidos. Não havia distinção entre o que era real e o que era a tortura da sua própria mente. O sono era um inimigo traiçoeiro que prometia descanso, mas entregava mais terror, mais sons, mais visões do inferno. E quando a manhã finalmente chegava, o barulho não cessava, apenas mudava de intensidade, de ritmo, mas continuava, incessante, esmagador. Você abria os olhos, o corpo dolorido, a mente exaurida,
E o som era a primeira coisa que o saudava. Era o som que nunca parava, que o acompanhava em cada momento, cada pensamento, cada respiração. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois a guerra não lhe roubava apenas a vida, mas também o silêncio, a paz, a capacidade de encontrar descanso, mantendo-o preso em um pesadelo sonoro que jamais o abandonaria, nem mesmo quando você fechava os olhos. O sol, quando conseguia penetrar a fumaça e a névoa, lançava uma luz pálida e indiferente sobre a paisagem dilacerada. A temperatura podia até subir alguns graus, mas o frio que o invadia não era do clima. Era um calafrio que nascia no fundo da alma, percorria a espinha e fazia os dentes baterem. Uma agitação incontrolável que não vinha do lado de fora, mas de dentro. Você estava ali, no meio do caos, e sabia, com uma certeza aterrorizante, que você tremia, mas não de frio. O cheiro do ar era uma mistura nauseabunda de pólvora fresca, terra remexida, e o odor metálico e adocicado do sangue. Um aroma que grudava nas narinas, na língua, e parecia impregregar seus próprios pulmões. Seus músculos, já exaustos de horas cavando, rastejando e atirando, estavam rígidos, mas o tremor persistia, uma vibração constante que parecia vir do mais profundo do seu ser. Você tentava controlar apertando os punhos, respirando fundo, mas era inútil. O corpo tinha vida própria, e essa vida era puro terror. Você via os olhos dos seus companheiros. Eram olhos vazios, dilatados, refletindo o mesmo medo que o seu. Alguns tremiam visivelmente, seus corpos sacudindo em espasmos incontroláveis, enquanto outros estavam imóveis, catatônicos. A mente já havia se rendido ao horror. O som dos disparos, o zumbido das balas, os gritos distantes, tudo isso se fundia em uma cacofonia que parecia ecoar dentro de sua própria cabeça, amplificando o tremor. Não era o medo de uma ameaça iminente, mas o medo acumulado de dias, semanas, meses, o medo que se tornara uma parte intrínseca da sua existência. É o choque, soldado. O sargento, com o rosto pálido e os olhos injetados de sangue, murmurava para quem estivesse perto. Sua própria voz era um sussurro rouco, quase sem convicção. Vai passar. Aguente firme. Mas não passava. Aquele tremor era uma assinatura da guerra, um lembrete constante de que a mente e o corpo estavam em um estado de alerta permanente, um grito silencioso que não podia ser calado. Você sentia a lama fria e úmida em suas botas, o peso da farda ensanguentada em seus ombros e a rigidez do seu corpo que se recusava a relaxar. A adrenalina que antes o impulsionava, agora o consumia, transformando-o em um casulo de nervos expostos. A cada explosão distante, a cada rajada de metralhadora, o tremor se intensificava, como se sua própria carne estivesse em sintonia com a violência ao redor. O cheiro do seu próprio suor frio, misturado ao cheiro da morte, era um lembrete constante da sua fragilidade. Não havia refúgio. O buraco na trincheira, que deveria ser um abrigo, tornara-se o seu túmulo particular, um espaço confinado onde o tremor se amplificava. Você se encolhia, tentando desesperadamente aquecer a alma que se recusava a ser aquecida. O corpo era um recipiente do pavor, uma máquina de tremores incontroláveis que denunciavam o preço da sobrevivência. O tremor não era uma fraqueza, era a manifestação física de um inferno que se instalara dentro de você, consumindo-o de dentro para fora. E quando a tarde se esvaía em um crepúsculo sujo e empoeirado, o tremor ainda o acompanhava, uma vibração constante,
que o impedia de encontrar paz, de descansar, de sequer pensar claramente. Você tremia, sim, mas não de frio. Tremia de uma exaustão que ia além do físico, de um medo que se entranhara nos ossos, de um pavor que a guerra havia plantado em sua alma e que você sabia, com uma certeza amarga, que jamais o abandonaria. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois o corpo era o primeiro a se render, e o tremor, o testemunho silencioso de uma humanidade que estava sendo esmagada pelo horror da guerra. No cenário desolador das trincheiras, onde a lama era um oceano e a morte, uma colheita constante, o respeito pelos mortos era um luxo que a guerra não permitia. Os corpos jaziam onde caíam, emaranhados na lama, sob os escombros, esquecidos na pressa da batalha. O cheiro da decomposição, adocicado e nauseabundo, era uma presença constante no ar, misturando-se ao aroma metálico da pólvora e ao cheiro acre do suor. Quando um companheiro caía, não havia tempo para rituais, para o luto. Havia apenas uma tarefa brutal e desesperadora. Enterrar era um luxo, cobrir com lata era o comum. Você se arrastava pela trincheira, os músculos doloridos, a alma exausta, sentindo o peso da pá em suas mãos, sujas de terra e sangue. A visão de corpos, antes seus companheiros, agora meros objetos inertes, era uma rotina. Seus rostos, cinzentos e endurecidos pelo frio, tinham expressões de pavor ou de uma paz assustadora. O cheiro. Ah, o cheiro! Ele se intensificava ao se aproximar, um vapor denso de carne podre que fazia o estômago revirar e os olhos lacrimejarem. Era o cheiro da morte, crua e sem dignidade, sem a promessa de um descanso em paz. A cova não era uma sepultura, era um buraco raso na parede da trincheira, ou simplesmente uma concavidade na lama que o corpo já havia formado ao cair. Não havia rituais religiosos, nem palavras finais. A pressa era o carrasco, o inimigo invisível que impedia qualquer demonstração de humanidade. Você não cavava fundo. Não podia. O chão estava cheio de pedras, de raízes, de outros corpos, e o tempo era precioso, medido em balas e bombas. O objetivo não era enterrar, mas esconder, tirar da vista, do cheiro, da mente. Rápido, soldado, o sol está nascendo, o inimigo está observando. A voz rouca do sargento ecoava, seus olhos vigilantes varrendo o horizonte. Não temos tempo para formalidades, apenas o suficiente para cobrir. As lápides eram improvisadas. Um pedaço de madeira retorcido, uma bota abandonada, ou, mais comumente, um pedaço de lata de ração amassado, espetado na lama. Aquela lata que um dia guardou a esperança de uma refeição, agora marcava o local onde um homem jazia, esquecido pelo mundo, engolido pela trincheira. O cheiro metálico da lata misturava-se ao cheiro da morte, uma combinação cruel de vida e fim. Você sentia o frio da lama em suas mãos, a aspereza da lata e o peso da vida que havia sido ceifada tão rapidamente. Você e seus companheiros empurravam a terra e a lama sobre o corpo, um ato de piedade bruta. Aquele pequeno monte, mal distinguível da paisagem de destruição, era o seu túmulo. Não havia flores, nem hinos. Apenas o silêncio da trincheira, quebrado apenas pelo gotejar da água e pelo zumbido insistente das moscas que já rodeavam o local. O cheiro de decomposição diminuía um pouco, mas a imagem do rosto do companheiro, antes vivo, agora coberto de terra, ficava gravada na sua memória. E quando a próxima bomba caía, ou a próxima rajada de metralhadora varria a trincheira, aquele pequeno monte de terra e lata podia ser desfeito em segundos, revelando o que havia sido escondido.
A morte era uma rotina, e o enterro uma formalidade dispensável. A dignidade humana era um luxo que a guerra não concedia. Você limpava as mãos na lama, os olhos vazios, sentindo o peso daquela verdade. Enterrar era um luxo, sim, e a vida, um sopro tão frágil quanto o pó que se levantava de cada nova cova. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois até mesmo a morte, o fim inevitável, era desprovida de respeito, e seu corpo seria apenas mais um pedaço de carne a ser coberto com lata, esquecido na lama do inferno. A tarde nas trincheiras era um turbilhão de sons e horrores, onde a luz pálida do sol revelava a crueza da devastação. Não havia descanso, apenas a intermitência da fúria que vinha do inimigo. E em meio a um desses momentos de caos, a realidade se impunha com uma brutalidade que gelava o sangue. Um grito. Não um grito de raiva ou de susto, mas um lamento visceral, de dor pura e incompreensão, que parecia rasgar o ar e se perder no farfalhar do vento. E enquanto o som ecoava, você via. Via uma perna na mão, um grito no vento, o cheiro de terra remexida, de pólvora queimada e o odor metálico e doce de sangue inundavam suas narinas, misturando-se a um cheiro ainda mais pungente de carne queimada e de vísceras expostas. Uma explosão, próxima demais. O chão tremeu violentamente, fazendo você cambalear na lama. A poeira e a fumaça subiram em uma nuvem espessa, cegando por um instante, deixando um gosto amargo na boca. Quando a visão clareou, o cenário havia mudado. O buraco de areia onde seu companheiro, o jovem Hans, estava abrigado, havia sido atingido. Hans. Ele era um novato, mal havia completado 18 anos. Tinha olhos azuis e um sorriso que parecia fora de lugar naquele inferno. Você o vira falando da namorada, das flores da sua terra natal. Agora, ele estava ali, seu corpo, um emaranhado de farda e carne dilacerada. Mas não era apenas o corpo. Era o que estava ao lado dele. A visão era grotesca, surreal. Entre os destroços e a lama, um membro, separado, com a bota ainda presa, e um braço de Hans estendido, tentando alcançá-lo. Não era um ato de salvação, mas um reflexo desesperado, um grito silencioso da sua mente que não conseguia aceitar a mutilação. Ele estava com a perna na mão, a própria perna. E o grito que escapava de sua garganta, um lamento agudo e contínuo, era mais o som de um animal ferido do que de um homem. Um som que o vento uivante parecia carregar para longe, diluindo-o na vastidão indiferente da terra de ninguém. Você rastejava até ele, sentindo a lama fria e úmida em suas mãos, o cheiro de sangue e morte se intensificando a cada movimento. Hans, com os olhos arregalados, olhava para a perna em sua mão com uma incompreensão aterrorizante. Minha perna, ele sussurrava, a voz fraca, misturando-se ao vento. Minha perna. Não. A dor não era apenas física, era a dor da perda, da mutilação, do fim de uma vida como ele a conhecia. O sangue jorrava, escuro e pulsante, misturando-se à lama, pintando o chão com um vermelho escarlate que denunciava a vida que se esvaía. Você tentava estancar com as mãos trêmulas e desesperadas, mas era inútil. A explosão havia feito um estrago brutal. O cheiro metálico do sangue e o cheiro doce de pus que começava a exalar da ferida aberta preenchiam o ar. Você sentia o frio em seus ossos, não do clima, mas do pavor que congelava a alma. Os gemidos de Hans diminuíam, o grito se transformava em um sussurro, e os olhos, antes cheios de pavor, começavam a se fixar no vazio.
Você o segurava, sentindo o corpo pesado, a carne quente e pulsante sob seus dedos, e a vida escorrendo para a lama. Ninguém viria. O médico diria: não dá. O vento carregava o último suspiro de Hans, e com ele a promessa quebrada de uma vida que jamais seria completa. Você viu uma perna na mão e ouviu um grito no vento, e essa imagem, esse som, ficariam gravados em sua memória, um fantasma que o assombraria em cada noite, em cada momento de suposto descanso. A guerra não apenas matava, ela mutilava, desumanizava, arrancava pedaços, deixando para trás um rastro de horror que você jamais esqueceria. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois a cada explosão, a cada fragmento que voava, um pedaço de humanidade era arrancado, e sua própria alma era esmagada pela brutalidade de um inferno, onde até a integridade do corpo era um luxo inatingível. A trincheira era um purgatório de privação, onde o corpo e a mente eram levados ao limite do suportável. O cansaço era um inimigo silencioso e implacável, que se acumulava em cada osso, em cada fibra muscular, em cada pensamento. Ele era uma névoa densa que obscurecia a visão, que tornava cada movimento uma batalha hercúlea. Você sentia o peso nas pálpebras, a dor latejante na cabeça, o zumbido nos ouvidos que clamava por descanso. O corpo ansiava por um alívio, por um momento de paz que pudesse apagar a dor e o medo. Mas a realidade era cruel, e você sabia. O cansaço chegava, mas o tiro vinha primeiro. O cheiro de suor rançoso, de lama podre e de pólvora antiga era a sua fragrância constante, um lembrete do seu estado de exaustão e sujeira. Você estava ali, no parapeito da trincheira, os olhos vermelhos e ardidos, forçando-se a permanecer alerta. A arma pesada e fria parecia um fardo insuportável em suas mãos, e os músculos dos ombros e braços ardiam com a tensão. A vontade de fechar os olhos, de ceder ao sono que o puxava para as profundezas da exaustão, era quase irresistível. Você via seus companheiros, alguns com a cabeça pendida sobre a arma, os olhos fechados em um sono abrupto e perigoso. Outros, com os rostos pálidos e o corpo tremendo, lutavam contra a mesma batalha. As vozes, quando surgiam, eram arrastadas, lentas, como se a própria língua se recusasse a cooperar. O silêncio, quando a artilharia inimiga dava uma breve trégua, não era um convite ao descanso, mas um vazio tenso, um prelúdio para a próxima onda de violência. "Soldado! Alerta!" O grito rouco do sargento cortava o ar, vindo de muito perto, fazendo você sobressaltar. Seus olhos se arregalavam, tentando focar, tentando enxergar através da névoa de exaustão. Ele apontava para um ponto distante na terra de ninguém, onde uma silhueta indistinta, quase um fantasma, parecia se mover lentamente. Era um sentinela inimigo, um atirador. Seu corpo reagia com uma lentidão desesperadora. As mãos tentavam levantar a arma, os dedos buscar o gatilho, mas os músculos pareciam colados, respondendo com um atraso doloroso. A mente gritava por velocidade, por precisão, mas o cansaço era um veneno que havia se espalhado por cada nervo, cada fibra. O cheiro de pólvora fresca, agora mais intenso, vinha de um disparo recente. Não era seu. O som. Um estalo seco, agudo, que parecia rasgar o ar e penetrar diretamente no seu crânio. Não era um som de impacto no chão, ou na parede da trincheira. Era diferente. Era o som do corpo de um companheiro caindo. Ao lado, aquele que, segundos antes, estava lutando contra o cansaço, que havia cedido, por um instante, ao sono. Você se virava, o corpo dolorido,
e via o vazio. O espaço, que antes era ocupado por um homem, agora estava preenchido apenas pela lama e pelo silêncio. A bala do inimigo havia sido mais rápida que o cansaço, mais rápida que a sua reação. Não houve tempo para luto, para despedida. A morte vinha sem aviso, especialmente para os que ousavam ceder à exaustão que a guerra impunha. O cheiro de pólvora persistia, misturando-se ao cheiro metálico e adocicado do sangue que começava a brotar daquele espaço vazio. O cansaço chegava, sim, era uma certeza. Mas o tiro vinha primeiro, uma verdade ainda mais cruel. A trincheira não perdoava a fraqueza, a exaustão, a necessidade humana de descanso. Ela exigia vigilância constante, uma atenção implacável que roubava o sono e a sanidade. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois a cada momento de fraqueza, a cada instinto de descanso, a morte espreitava, pronta para reivindicar sua presa, transformando o cansaço em uma sentença de morte, sem aviso, sem piedade. Nas trincheiras, a passagem do tempo não era marcada pelo delicado declínio do sol no horizonte, nem pelo suave esfriar do ar. A tarde não se transformava gradualmente em anoitecer. Em vez disso, a escuridão se insinuava antes mesmo que o sol pudesse se despedir, uma sombra pesada que caía sobre a paisagem dilacerada e sobre a alma. Você via o céu, ainda com um brilho pálido e distante, mas a verdade era inegável. A noite começava antes do sol ir embora. O cheiro do ar mudava. O aroma agudo da pólvora fresca se misturava ao cheiro mais denso e opressor de terra úmida, de mofo, e de um frio que parecia vir do subsolo. A umidade se intensificava, grudando na pele e nas roupas, aumentando a sensação de gelo nos ossos. Seus olhos, já cansados e ardidos, tentavam perfurar a penumbra que se instalava, mas a visibilidade diminuía rapidamente e a trincheira se transformava em um labirinto de sombras e perigos ocultos. Não era apenas a ausência de luz, era a intensificação do medo. Com a escuridão precoce, vinha a certeza de que as patrulhas inimigas se tornariam mais ousadas, os franco-atiradores mais invisíveis. Os zumbidos das moscas diminuíam, substituídos por um silêncio tenso, expectante, que era quebrado apenas pelo gotejar da água ou pelo ranger distante de um arame farpado. A mente, já exausta, começava a pregar peças, transformando sombras em vultos, sons em passos. Você se encolhia em seu canto, o corpo dolorido, a alma pesada. O calor do seu próprio corpo parecia se esvair para a lama fria. O cheiro de suor frio e de terra úmida era a sua única companhia. As vozes dos companheiros se tornavam sussurros, e os olhares, antes abertos para a realidade do dia, agora se voltavam para dentro, para os próprios medos. O sol, que ainda podia estar no céu, era um mentiroso, uma promessa de luz que a trincheira se recusava a cumprir. "Vamos cobrir as aberturas, soldados!" A voz rouca do sargento ecoava, com uma urgência palpável. "O inimigo não espera o sol se pôr!" Panos sujos e sacos de areia eram arrastados para cobrir as poucas frestas, bloqueando o que restava da luz natural. A cabine ficava ainda mais escura, mais sufocante. Um túmulo particular onde a noite se instalava de forma prematura e implacável. A farda, pesada e úmida, grudava na pele, um lembrete constante da umidade que permeava tudo. O cheiro de mofo e de decomposição se intensificava na escuridão, tornando o ar quase irrespirável. A mente, que lutava para se manter sã durante o dia, agora era assaltada por pensamentos de solidão, de desespero
de um fim que parecia inevitável e próximo. A noite não era um refúgio, mas uma intensificação da guerra, um mergulho ainda mais profundo no inferno. Você sentia o corpo tremendo, não apenas pelo frio que se aprofundava, mas pelo pavor que a escuridão precoce trazia. A noite começava antes do sol ir embora, e com ela a certeza de que as horas que viriam seriam um teste de resistência contra o medo, contra a solidão, contra a própria insanidade. Era a trincheira reivindicando sua presa, engolindo a luz do dia e deixando você em um limbo de escuridão e apreensão. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois a guerra roubava não apenas a vida, mas também a luz, a esperança e a capacidade de distinguir o dia da noite, aprisionando-o em uma escuridão que nunca terminava de verdade. A escuridão da noite caía como um lençol pesado, mais densa e opressora do que qualquer outra sombra que você já conheceu. Com ela, vinha um frio ainda mais cortante que parecia se infiltrar nos ossos, e o silêncio. Aquele silêncio tenso, apenas quebrado pelo gotejar monótono da umidade e o ranger de dentes dos ratos. A promessa de uma refeição, mesmo que escassa, era a única coisa a que se apegar. Mas, ao estender a mão para pegar o utensílio, a realidade nua e crua daquele inferno se impunha. Você come com o mesmo garfo que limpou o sangue. O cheiro do ar era uma sinfonia nauseabunda de mofo, suor rançoso, excrementos e, mais pungente que tudo, o odor metálico e adocicado do sangue. Ele se misturava ao cheiro fraco da ração enlatada que estava sendo distribuída, carne enlatada fria ou um pedaço de biscoito duro. Não havia luxo de lavatórios nem água limpa para purificar. O garfo, se é que se podia chamar assim, era um pedaço de metal retorcido, talvez um canivete cego ou simplesmente os seus próprios dedos. A sujeira era onipresente, democrática, grudando em tudo, impregnando tudo. Você pegava o garfo. Sua superfície era fria e pegajosa, com uma aspereza que arranhava os dedos. A cor escura e opaca denunciava o ressecamento da lama e, mais assustadoramente, as manchas avermelhadas e amarronzadas que resistiam a qualquer tentativa de limpeza. O cheiro. O cheiro dele. Era um odor agridoce, metálico, inconfundível. Era o cheiro do sangue que você havia limpado mais cedo naquele dia. O sangue do jovem Hans, que havia perdido a perna. O sangue dos feridos que você tentara arrastar para um lugar mais seguro. O mesmo sangue que, em outro contexto, o faria vomitar, agora era uma parte intrínseca do seu utensílio. Você enfiava o garfo na carne enlatada, fria e insípida, ou raspava o biscoito duro. A textura granulosa da comida misturava-se à aspereza do metal, e o sabor, um gosto estranho, metálico e amargo, preenchia sua boca, denunciando a contaminação. Seus olhos, já acostumados à escuridão, observavam os outros soldados ao redor, comendo em silêncio, seus rostos pálidos e os olhos vazios, sem sequer perceberem a grotesca ironia daquela refeição. A dignidade de comer, o simples ato de nutrir o corpo, havia sido roubada, substituída por um ritual de degradação. É o que temos, um companheiro murmurava, a voz rouca, sem desviar o olhar do seu prato de lata. Ele estava comendo com as mãos, e você via a lama e as marcas de sangue em seus dedos. A fome era um carrasco implacável que sobrepujava qualquer asco, qualquer repulsa. O estômago, que roncava com uma dor surda e constante, aceitava o que vinha. Não importa a forma, não importa o sabor, não importa a origem. Cada mordida era um ato de sobrevivência.
uma tentativa desesperada de introduzir alguma energia em um corpo que estava se desfazendo lentamente. O cheiro do sangue persistia, grudando nas papilas gustativas, uma lembrança constante da violência que o cercava, da morte que era a sua companheira constante. A higiene era uma ilusão, um luxo inatingível, e a infecção, uma ameaça constante que pairava sobre cada ferida aberta, cada boca que se alimentava. Você engolia o último pedaço, raspando o fundo da lata com o garfo sujo, sentindo a rugosidade do metal contra a língua. O gosto do sangue e da pólvora permanecia, um sabor amargo que anunciava a próxima onda de fome, o próximo desafio. Você comia com o mesmo garfo que limpou o sangue, sim, e com isso, um pedaço da sua alma era limpo, da sua humanidade. Era um lembrete cruel de que nas trincheiras, a vida e a morte se misturavam de formas inimagináveis, e até o ato mais básico da existência era contaminado pelo horror da guerra, provando mais uma vez que você não duraria um dia ali, pois a própria comida era um banquete macabro, servido com o sabor e o cheiro da morte. A noite era uma prisão, uma escuridão densa e gelada que envolvia a trincheira, amplificando cada som, cada sussurro, cada batida do coração. O corpo clamava por descanso, os músculos ardiam, a mente zumbia com a exaustão. Mas o sono, essa dádiva natural, havia se tornado um inimigo ainda mais temível que o próprio inimigo lá fora. Você se deitava na palha úmida, sentindo o frio roer os ossos, e uma verdade aterrorizante se instalava. O medo de dormir é maior que o medo de morrer. O cheiro do ar era uma mistura de mofo, suor, pólvora e, mais distintamente agora, um odor metálico de medo. O seu próprio medo e o medo de todos ao seu redor. Você ouvia o zumbido insistente dos ratos correndo na palha, o gotejar constante da umidade e o som distante, mas inconfundível, do rifle de um atirador inimigo. Mas esses sons eram apenas o prelúdio para o verdadeiro terror que habitava a noite. A cada vez que você fechava os olhos, as imagens vinham. Não as imagens de um passado gentil, mas os horrores do dia. O rosto dilacerado de Arthur, a perna de Hans na mão, o cheiro de gás sufocando os companheiros. Os pesadelos eram uma extensão cruel da realidade, uma tela vívida onde a morte, a mutilação e o desespero se repetiam incessantemente, tornando o sono uma tortura, um campo de batalha para a mente. Você sentia o próprio corpo se contorcer, lutando contra as imagens, contra a dor que se manifestava nos sonhos. Descanse, soldado. O sussurro rouco de um companheiro vinha do escuro. Precisa dormir. Mas como? Como entregar-se à vulnerabilidade do sono quando a trincheira era um lugar que não perdoava a fraqueza? O medo de não acordar era real, mas o medo do que o sono traria, os pesadelos vívidos, a sensação de impotência, a visão dos seus próprios terrores, era ainda maior. Você tentava permanecer acordado. Os olhos ardiam, a cabeça latejava, mas o pensamento de fechar os olhos e mergulhar naquele abismo de pesadelos era insuportável. Você beliscava a si mesmo, movia os dedos, tentava pensar em coisas banais, mas a mente era invadida pelas sombras da guerra. O cheiro de pólvora e sangue, que impregnava suas roupas, parecia se intensificar quando você tentava relaxar, um lembrete olfativo do perigo constante. A cada ruído na escuridão, você sobressaltava. Um passo na trincheira, o som de um tiro distante, o choro abafado de um soldado. Tudo se transformava em um gatilho para a adrenalina que pulsava em suas veias. O corpo, apesar do cansaço extremo, permanecia em um estado de alerta constante,
uma máquina de sobrevivência que se recusava a desligar. A ausência de sono era uma tortura lenta que corroía a sanidade, transformando os homens em fantasmas ambulantes. A noite não era um refúgio, mas uma intensificação da guerra, um mergulho ainda mais profundo no inferno. Você sentia o frio da madrugada, o cheiro da morte e a dor da sua própria insônia forçada. O medo de dormir era maior que o medo de morrer, sim, porque a morte, pelo menos, era um fim. O sono, nas trincheiras, era uma continuação do tormento, uma batalha silenciosa contra a sua própria mente. E assim, você entendia por que não duraria um dia ali, pois a guerra não lhe roubava apenas a vida, mas também o descanso, transformando o ato mais natural da existência em uma fonte de terror, um inferno particular onde a única paz era a vigilância e a insônia. A escuridão da noite era um véu espesso que escondia os horrores visíveis, mas amplificava os invisíveis. O frio mordia, a fome roía e o cheiro de morte e sujeira era uma presença constante. O silêncio, quando a artilharia inimiga dava uma trégua, era tenso, pesado, apenas quebrado pelo zumbido dos insetos e o ranger dos ratos. Mas então, um som diferente perfurava a quietude. Um choro. Não um grito de dor, mas um lamento abafado, persistente, que carregava a essência do desespero mais puro. E, em seu próprio inferno, você se encolhia, apertava os olhos e fingia. Alguém chora, e você finge que não ouve. O som vinha de perto, de um dos buracos ao lado do seu, na trincheira. Era um choro contido, um soluço que tentava ser silenciado, mas que se arrastava pela lama e pela escuridão. O cheiro do medo era instantâneo, um odor metálico de suor frio que se misturava ao cheiro de mofo e desespero que permeava o ar. Você sabia quem era. O jovem Joseph, o mais novo da sua seção, que havia perdido o irmão em um ataque de gás mais cedo naquele dia. O corpo do irmão ainda estava ali, coberto por um pedaço de lona, a poucos metros de distância. Você queria ajudar. O instinto humano clamava por consolar, por oferecer uma palavra, um toque. Mas a guerra havia roubado a compaixão, transformando-a em um luxo perigoso. Oferecer consolo era expor-se, era reconhecer a própria fragilidade, era quebrar a armadura de indiferença que a trincheira havia forjado em você. E se você se permitisse sentir a dor dele, a sua própria dor seria insuportável. Você se virava, apertando-se ainda mais contra a parede de terra úmida. O barulho dos seus próprios dentes rangendo era alto em seus ouvidos. Tentava se concentrar no som do vento, no gotejar da água, em qualquer coisa que não fosse aquele lamento. O cheiro de tristeza parecia flutuar no ar, vindo do buraco de Joseph. Um cheiro que misturava lágrimas, suor e um desespero tão profundo que quase podia ser tocado. Não ouça! Você sussurrava para si mesmo, a voz rouca e sem convicção. Não ouça! Ele não é o primeiro. Não será o último. A frase era um mantra cruel, repetida vezes sem conta por todos ali. Uma tentativa desesperada de manter a sanidade em meio à avalanche de perdas. Mas a consciência, por mais que tentasse, não podia ser enganada. O choro de Joseph perfurava o véu da sua indiferença forçada, e cada soluço era uma facada silenciosa na sua própria alma. A memória dos seus próprios choros, abafados na escuridão, vinha à tona. O choro pela carta que nunca chegava, pelo amigo que sumira na névoa, pela vida que se esvaía sem aviso. Você sabia o que ele sentia, e era por isso que era preciso fingir. Fingir que não ouvia era uma forma de autopreservação.
uma maneira de manter a última e frágil barreira entre a sanidade e a loucura completa. O choro de Joseph continuava, ora mais forte, ora mais fraco, um som que acompanhava o ritmo do seu próprio coração, que batia descompassado. O cheiro de terra, sangue e dor preenchia o ar, e a solidão era um fardo pesado que você carregava, mesmo rodeado de homens. Você fingia que não ouvia, mas cada fibra do seu ser registrava a dor, o luto, a perda. E assim, você entendia por que não duraria um dia nas trincheiras, pois a guerra não apenas matava o corpo, mas também a compaixão, a humanidade, forçando-o a se fechar em uma concha de indiferença para sobreviver, mesmo que o preço fosse o silêncio da sua própria alma. A noite na trincheira era um purgatório de pensamentos. O corpo, exausto, ansiava pelo sono, mas a mente, essa traidora, se recusava a desligar. Ela revivia os horrores do dia, as imagens dos mortos e dos mutilados, o cheiro de sangue e pólvora, o som dos gritos. Em meio à escuridão e ao frio que roía os ossos, não havia espaço para a esperança ou para a vitória. Havia apenas uma prece desesperada e egoísta, que nascia da mais profunda angústia. Você reza por esquecer, não por vencer. O cheiro do ar era uma mistura nauseabunda de tudo o que a trincheira representava: mofo, suor rançoso, excrementos e o odor persistente de carne queimada. Você sentia o frio em seus membros, o tremor incontrolável que vinha de dentro e a dor em cada articulação. A mente, no entanto, era a maior tortura, uma tela onde os pesadelos do dia se repetiam em um loop incessante, sem censura, sem piedade. Você se encolhia na palha úmida, tentando abafar os sons, tentando apagar as imagens, mas elas eram vívidas demais. O rosto do jovem Arthur com o intestino exposto, o olhar fixo no nada, o grito de Hans enquanto sua perna se separava do corpo, o som abafado dos ratos correndo sobre você, o cheiro do gás invadindo os pulmões. Tudo isso se misturava em uma cacofonia de horrores que o impedia de encontrar paz, de sequer pensar em um futuro. Deus, você murmurava, a voz rouca, quase inaudível, perdida no som do vento e no gotejar da água. Mas não era uma prece por vitória, por glória, por um fim da guerra. Não. Era uma prece para apagar, para limpar, para obliterar. Deus, faça-me esquecer, por favor. Faça-me esquecer o que vi, o que senti, o que fiz. A promessa de vitória que os jornais no mundo exterior tanto propagavam era uma piada cruel, um sarcasmo. Que vitória poderia haver em um lugar onde a humanidade era esmagada a cada segundo, onde a alma era corroída pela sujeira e pela morte? A verdadeira vitória seria a libertação da memória, a capacidade de apagar o horror que havia se entranhado na sua mente. O cheiro da pólvora que impregnava suas roupas parecia se intensificar com cada lembrança, um gatilho olfativo para a dor. A fé, que antes era um refúgio, agora se transformava em uma ferramenta para a fuga. Você rezava por uma amnésia, por um vazio, por qualquer coisa que pudesse silenciar as vozes e as imagens que o perseguiam. O medo de viver com aquelas lembranças, de ser assombrado por elas para sempre, era maior que o medo de morrer. A morte, pelo menos, trazia o silêncio. A vida trazia o tormento da memória. Você fechava os olhos com força, pressionando as pálpebras, tentando forçar o esquecimento. Mas as imagens persistiam, como tatuagens na mente. O choro abafado de Joseph, que você fingiu não ouvir. O olhar vazio do médico que passava adiante. O sabor da lama e do sangue na sua boca.
Tudo se misturava em um amálgama de desespero que você só queria que parasse. E quando a manhã finalmente começava a romper a escuridão, você abria os olhos, o corpo dolorido, a mente exausta, e sabia que sua prece não havia sido atendida. As memórias estavam ali, intactas, prontas para assombrá-lo por mais um dia. Você rezava por esquecer, não por vencer, sim, porque nas trincheiras a verdadeira batalha não era contra o inimigo lá fora, mas contra a sua própria mente, uma batalha que você estava perdendo a cada segundo. E assim, você entendia por que não duraria um dia ali, pois a guerra não apenas te tirava a vida, mas também a sanidade, aprisionando-o em um inferno de memórias que jamais o abandonariam, nem mesmo em seus sonhos mais profundos. Certo, chegamos à última e mais impactante parte da nossa história, o desfecho dessa jornada pelas trincheiras. Noite sem Deus, 20. Você entende por que ninguém volta igual. A noite cedia lentamente a promessa de um novo amanhecer, mas para você, a escuridão persistia, não apenas nos olhos, mas na alma. O frio ainda roía, a fome era uma dor surda, e o cheiro da trincheira, mofo, suor, pólvora, sangue, excrementos, havia se tornado o seu próprio cheiro, uma segunda pele olfativa. O corpo exausto e marcado por cada corte, cada calo, cada tremores, estava exaurido. A mente, essa sim, estava para sempre alterada, um campo de batalha interno onde os horrores se repetiam. E enquanto o primeiro raio pálido de luz filtrava-se sobre o lamaçal, você olhava para o vazio e, finalmente, você entende por que ninguém volta igual. Não era apenas a perda de membros, a cicatriz visível da bala ou do estilhaço, não era a fome roedora ou o frio que congelava o corpo. Era algo mais profundo, algo que a guerra roubava sem aviso, sem retorno. Era a capacidade de sentir a alegria genuína, de encontrar paz no silêncio, de confiar na bondade do mundo. A inocência, se é que algum dia você a possuiu, havia sido enterrada em alguma cova rasa na terra de ninguém, coberta por lata e esquecida. O cheiro da morte havia se entranhado na sua própria respiração, e o som dos gritos dos moribundos ecoava em seus sonhos mais profundos, mesmo quando não havia nenhum som real. Você repassava em sua mente, em um ritmo doloroso, cada tormento vivido. O rato no peito, a lama que entrava pelas unhas e nas lembranças, o café da manhã frio e com gosto de pólvora, a humilhação de urinar sem sair do buraco, a carta que nunca era para você, a solidão que corroía, o som que rasgava o céu e a alma, o cheiro de gás que era mais rápido que a oração, a visão de um amigo sumindo em névoa e sangue, o médico que dizia "não dá" e seguia adiante, o barulho que nunca parava, nem quando você fechava os olhos, o tremor que persistia em seu corpo, a brutalidade dos enterros improvisados, a perna na mão, o grito levado pelo vento, o cansaço que era uma sentença de morte, a noite que chegava antes do sol, a comida contaminada pelo sangue, o medo de dormir que superava o medo de morrer, o choro abafado do companheiro que você fingia não ouvir, a prece desesperada por esquecer e não por vencer. Cada um desses momentos não era apenas uma vivência, era uma marca, uma cicatriz invisível que se imprimia na sua alma, alterando-a para sempre. Você sentia o peso da sua própria mente, que se tornara um repositório de horrores, um arquivo vivo de trauma. O mundo exterior, as pessoas que não haviam visto, que não haviam sentido, não poderiam jamais compreender. A linguagem da guerra era incompreensível para quem não a viveu, e você sabia que as palavras jamais seriam capazes
de transmitir a profundidade da sua transformação. O cheiro da fumaça, do sangue seco, da terra molhada, tudo isso agora era parte do seu próprio ser. Um lembrete constante de que o mundo que você conheceu antes da guerra não existia mais. O sol pálido finalmente rompia a linha do horizonte, lançando uma luz fraca sobre a trincheira. Mas a luz não trazia alívio, apenas revelava a extensão da devastação, a realidade nua e crua de um corpo e uma mente quebrados. Você olhava para os seus próprios braços, marcados por arranhões e cicatrizes, para as suas mãos calejadas, e via nelas não apenas a história de um dia, mas a história de uma guerra inteira, de uma vida inteira que havia sido irremediavelmente alterada. A ideia de voltar para casa era uma miragem, pois como voltar para um lugar que não te compreenderia? Como viver em um mundo que não tinha o mesmo cheiro de morte e medo, o mesmo som de explosões e gritos? Você era uma nova pessoa, forjada no inferno, e a vida antes da trincheira era um sonho distante, uma memória que parecia pertencer a outra pessoa. Você respira fundo, e o ar que entra em seus pulmões tem o gosto amargo do fim e a certeza de que, mesmo que seu corpo sobrevivesse por mais um instante, sua alma jamais seria a mesma. Você entende porque ninguém volta igual. Porque a guerra não apenas tira vidas, ela retira pedaços da alma, destrói a essência do ser, deixando para trás um vazio que jamais poderá ser preenchido. E assim, em meio ao silêncio da manhã na trincheira, você compreende a verdade final. A guerra te engoliu, e o que restou de você jamais será reconhecido pelo mundo lá fora. Você não duraria um dia. E essa era a sua condenação, uma verdade que se instalava para sempre em seu corpo e em sua alma, como a lama e o sangue da trincheira.